Olá, meus amigos, quero cumprimentá-los. Vamos ao estudo da lição número 9, vamos finalizar o estudo da lição número 9. A lição que fala sobre a igreja e a educação. O pensamento que nós mencionamos no início foi que a educação cristã, ela nos faz crer em Deus como Salvador. E a sua palavra nos faz crer em Deus como o nosso Criador. Uma coisa está interligada com a outra. E por isso, as duas são essenciais, tanto a educação cristã como a palavra de Deus. O verso áureo é o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses 2, 6 a 8, ele diz o seguinte: também jamais buscamos glória de homens, quer de vós, quer de outros, embora pudéssemos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados. Antes nos apresentamos brandos entre vós, como uma ama que acaricia os seus próprios filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, desejávamos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda também nossas próprias almas, porquanto vos tornastes muito amados de nós. Olha que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele poderia ter sido pesado, exigido que fossem sustentados pela igreja, porque eles eram apóstolos de Cristo, mas ele diz assim: nós nos afeiçoamos de vocês. Isso a educação cristã faz com aqueles que assim se colocam debaixo dessa regra maravilhosa que é a educação cristã. O que nós aprendemos essa semana sobre a educação cristã? Primeiro, nós aprendemos que a presença na igreja ela é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Algumas pessoas elas questionam a validade da presença dos membros na igreja. Há pessoas que dizem: para que ir na igreja? Para que estudar? Para que preparar sermões? Para que pregar? Até um certo membro de uma igreja escreveu para um jornal dizendo que considerava a igreja uma perda de tempo por conta justamente de ter que preparar sermão, de ter que estar escutando, de ter que ir à igreja, de ter que seguir as praxes da igreja, de ter que dar dízimo, de ter que estar assim, participando de vigílias, de culto, pregadores que passam horas preparando sermões. Para quê? Dizia ele. As pessoas se esquecem na semana seguinte, no mês seguinte, ninguém nem se lembra mais quem foi que pregou na igreja, qual a pregação, qual a mensagem. Então, para que perder tempo com Santa Ceia, com rituais? Isso tudo é bobagem, disse ele. Perda de tempo. E o jornal, o editor do jornal, vendo a declaração desse homem, lançou uma pergunta no jornal: o que você acha dessa situação das pessoas ir para a igreja? E então, essa pergunta suscitou várias cartas. Mas a carta de um homem, esse editor fez questão de publicar. Esse homem escreveu o seguinte: olha, ir à igreja é como se alimentar. E eu posso dizer que nesses 30 anos em que sou casado, minha esposa já fez para mim mais de 20 mil refeições. Eu não me lembro, assim, com detalhes, da refeição mais saborosa que eu comi nesses 30 anos. Nem também posso dizer que me lembro da refeição ou da pior refeição que eu tenha ingerido. Mas uma coisa eu sei: todas as vezes que eu me assentei à mesa para assim me nutrir, para fazer uma refeição, aquele momento foi muito importante, porque eu renovei minhas forças e saí revigorado daquela refeição que eu fiz. Aquele homem dizia assim: vir à igreja é como sentar-se à mesa. Talvez você não se lembre em detalhes do prato que saboreou, mas tem que dar importância para aquilo que você sentiu no momento e como aquele prato ou aquela mensagem ajudou você. De maneira que eu acho muito válido ir na igreja, porque é como sentar-se à mesa para uma boa refeição. Aprendemos então, ainda nesta semana, sobre a verdadeira educação cristã. A verdadeira educação cristã é aquela que nos faz perceber que nosso Mestre Jesus ensinou lições que, assim, são práticas para o nosso dia a dia. Ao ensinar os discípulos, ele também jogou para nós esses ensinamentos. Por exemplo, ele ensinou aos seus discípulos e a nós todos sobre o amor a Deus. Ensinou sobre o amor ao próximo. Ensinou sobre a hipocrisia e como ser um cristão autêntico.
Ele falou dos fariseus que eram como se fossem sepulturas caiadas. Esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ele ensinou como podemos ter uma visão profética das coisas que vão acontecer e como nos prepararmos para o final dos tempos. Jesus nos ensinou sobre a importância de estar adorando a Deus de forma sincera, em espírito e em verdade, e não apenas com os lábios. Jesus ensinou sobre como fugir da discriminação e do preconceito, aceitando todas as pessoas como tendo igualdade de condições de salvação. Para isso, Jesus contou a história do bom samaritano e sua atitude desprendida com um homem ferido, desconhecido, que ele ajudou, assim, por pura solidariedade cristã ou humana. Ensinou, por fim, a usarmos nosso tempo para falarmos do reino de Deus a todo mundo que estiver ao nosso alcance. E, finalmente, Jesus ensinou a maior verdade. Ele ensinou sobre o que representaria sua morte, sua ressurreição, e ele colocou esperança nos corações, dizendo: vou enviar o Espírito Santo e vou então retornar a essa terra para buscar vocês a quem eu amo. Com isso, Jesus foi assim um mestre maravilhoso. Ele nos mostrou a verdadeira educação cristã. Numa das partes dos seus ensinos, Jesus chamou a atenção para o nosso testemunho, comparando o testemunho como uma luz que não deve ser escondida, mas divulgada, exposta e ativa na iluminação, mostrando a diferença entre a verdade e o erro, entre a luz e as trevas. Um homem na Flórida entrou dentro de um navio. Ele queria vir para a América e ele queria vir como clandestino, não tinha dinheiro. Preparou um lanche e então se escondeu dentro do porão. Mas o marinheiro viu e no meio da viagem, o marinheiro disse para o comandante: olha, tem um clandestino dentro do navio. Eu já fui procurá-lo e eu não consegui encontrá-lo. Ele está muito bem escondido. E então o comandante disse: então abram as portas do porão e desçam uma luz potente para que nós possamos achar esse homem. Quando a luz desceu, um homem saiu de um esconderijo. Olha, era impressionante, era uma camuflagem assim espetacular. Ele saiu daquele esconderijo e se apresentou ao comandante. O comandante disse: escuta, por que você saiu do seu esconderijo? Eu nunca ia achar você. Ele disse que quando a luz chegou, eu vi o lugar imundo em que eu estava escondido e eu não suportei ficar ali. Por isso que eu saí. Gente, olha, quando a luz chega, a luz ilumina a vida e a gente pretende, a gente quer abandonar a sujeira e mostrar nossa obediência plena ao nosso grande mestre, o Senhor Jesus Cristo, aprendendo para ensinarmos a outros o caminho da salvação. É isso que acontece quando a luz chega. Por isso Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Ele diz primeiro: eu sou a luz do mundo. Depois vocês devem ser a luz do mundo. Podemos dizer que o mundo tem necessidade de exemplos dignos de serem imitados. O mundo tem necessidade de pessoas que possam ter um caráter santificado e que devolva às pessoas a credibilidade no ser humano e a credibilidade em Deus. Temos que resgatar o caráter de Deus através da nossa vida para as pessoas que estão ao nosso redor. Jesus, ao ensinar os seus discípulos, ele enfatizou a presença do amor fraternal como marca registrada do discipulado. Jesus disse: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. João 13, verso 35. O amor é a base que Cristo nos dá. Nesse versículo, de João 13, 35, ele nos ensina que nós só seremos verdadeiros discípulos dele se tivermos amor uns pelos outros. Mas não é um amor simples, aquele amor que a gente tem com aqueles que são mais próximos, aqueles que nos são queridos. Esse amor que Jesus está falando é um amor mais profundo, que exige de nós um esforço bem maior. É esse tipo de amor. O desafio é muito difícil de se cumprir. Pense, é possível ou como é possível você amar alguém que deseja a sua morte? Cristo fez isso. E ele então delegou essa tarefa para nós também. Amar alguém que quer nos prejudicar também é uma tarefa quase que insuportável.
Principalmente nos dias de hoje, em que a competição é tão grande, a concorrência é tão grande, e nós temos que nos mostrar melhores do que os outros em nosso trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, enfim. Esse tipo de comportamento hoje gera ciúmes, gera inveja e raiva. Como podemos amar alguém que sente tudo isso por nós? É o tipo de amor que Jesus disse: nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Queridos, nós somos os discípulos de Cristo, somos discípulas de Cristo também. E para que sejamos reconhecidos e reconhecidas como discípulos, precisamos mostrar justamente esse amor para o qual Cristo nos convida. Então, nosso desejo é que Deus nos ajude, Deus nos ilumine a amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Viu como é difícil essa tarefa de amar? Nem sempre aquilo que nós vemos se torna uma tarefa fácil, se torna muitas vezes um desafio quase inatingível para algumas pessoas. Estudamos sobre essa semana, sobre buscando a verdade. Como podemos buscar a verdade? Onde encontrá-la, assim, da forma como Jesus nos aconselhou? Nossa busca pela verdade deve incluir justamente o conhecimento de Deus. Precisamos conhecer Deus como Ele é. E esse conhecimento nós só conseguimos pelo relacionamento. Não é lendo que nós vamos conseguir conhecer Deus. É no relacionamento. Por isso Jesus disse: eu estou há tanto tempo convosco e vocês não me conhecem. Quem vê a mim vê o Pai. É relacionamento. Nós só conhecemos Deus quando nós oramos e a resposta da oração vem. Só conhecemos Deus quando nós nos entregamos a Ele e Ele opera um milagre em nossa vida ou nos utiliza como instrumento em seu trabalho. Nós precisamos conhecer a vontade divina, conhecer Sua palavra. E conhecendo Sua palavra, invariavelmente a palavra vai nos levar para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é a verdade plena, a verdade completa, a verdade que transforma a vida de qualquer pessoa. Uma senhora, depois de procurar por muito tempo a verdade assim para seguir, de igreja em igreja, ela finalmente assistiu um programa na Novo Tempo. E isso trouxe a ela uma iluminação mental maravilhosa. Ela disse: é isso que eu preciso, é essa verdade que eu estou procurando. Pois ela entregou o coração a Jesus e foi batizada. Pois essa mulher tinha um filho alcoólatra, entrou em oração assim a favor desse filho. E não é que a oração ela era realmente muito fervorosa, mas o filho, em vez de melhorar, piorou cada vez mais. Em vez de beber, ele bebia uma garrafa de cachaça por dia, passou a beber 2. Bebia um engradado de cerveja no final de semana, passou a beber 2 engradados. Piorou em vez de melhorar. O diabo perseguindo essa nossa irmã para perder a fé. Pois esse moço pegou o carro e acabou causando um acidente terrível. Acabou indo para o hospital todo quebrado. Costela quebrada, perna quebrada, quadril quebrado. Foi justamente dentro do hospital, nessa situação constrangedora, que esse moço acabou entregando o coração a Jesus. Aquilo que parecia ser uma piora, veio ser então a melhora espiritual para aquele moço. Foi a sua salvação, porque ele encontrou Jesus Cristo. Jeremias 29, verso 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Finalmente, nesta semana, aprendemos como a igreja primitiva, ela compartilhou a vida dela entre os membros. E aprendemos como compartilhar a nossa vida, através do nosso testemunho, dando a Deus a preferência, da nossa vida, seguindo o seu ensino cristão. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Um pastor foi até a empresa de um irmão da nossa igreja para buscar ali uma doação para a construção da igreja. Chegando lá, a secretária entregou um cheque para o pastor de R$2.000. O pastor ficou muito feliz, disse: o irmão está aí, eu quero cumprimentá-lo, dar um bom dia para ele pela doação. A secretária disse: pois não, pode entrar, pastor, ele está sozinho na sala. Depois ele entrou e estendeu a mão e disse: irmão, muito obrigado, Deus abençoe o irmão nos seus negócios e obrigado pela doação que o irmão fez. O telefone tocou. Era o gerente de operações logísticas daquela empresa. Aquele homem fabricava navios e transportava mercadorias para vários países. O gerente de operações deu uma notícia nada agradável para aquele nosso irmão.
dizendo que o navio havia sido afundado, naufragara com toda a mercadoria, um prejuízo de 3 milhões de dólares. Aquele homem assentou-se com os olhos arregalados e contou ao pastor e disse: pastor, acabei de perder 3 milhões de dólares, um navio afundou. Pastor, por favor, o senhor pode me dar aquele cheque que eu dei para o senhor aí? O pastor então pegou o cheque do bolso, devolveu para o irmão, pensando assim: oh meu Deus, o homem ia dar 2 mil e agora acho que não vai dar nada. Com esse prejuízo que ele tomou, pois o irmão se assentou, pegou o cheque de 2 mil, rasgou, jogou no lixo, abriu a gaveta, pegou o talão de cheque e fez um cheque e deu para o pastor. Quando o pastor viu, arregalou o olho e disse: irmão, o que é isso? Ele disse: pastor, Deus acabou de me avisar pelo telefone que eu preciso ser uma pessoa que compartilhe melhor os meus bens com a sua causa. O cheque era de 20 mil reais. Olha que ensinamento Deus pode dar às pessoas para que compartilhem a vida. Na igreja primitiva reinava o espírito de doação mútua, todos ajudando todos. A igreja é nossa, só irá ser a potência espiritual que Deus planejou quando nós tirarmos o egoísmo e colocarmos então o amor fraternal, o amor pela causa de Cristo. Por isso, nós temos que entregar nossos tesouros e nossos talentos ao Senhor. Só assim nós teremos fortes, quando o amor for maior do que o egoísmo, e a obra então será terminada. A sua igreja é forte? Perguntou um rapaz para um adventista. O adventista disse: sim, a minha igreja é forte. Quantos são em sua igreja? Perguntou o rapaz. 76. 76? Então é todo mundo rico? Disse: não, rapaz, é todo mundo pobre. Como é que é pobre e a sua igreja é uma igreja forte, sendo todo mundo pobre? Então o irmão disse: sabe o que é? É que na minha igreja todos são consagrados ao trabalho do Senhor. Todos vivem em paz, amam-se uns aos outros, trabalham juntos para fazer a vontade de Deus, pregando o evangelho de Jesus Cristo a todos. Qualquer igreja que faz isso será uma igreja forte, com 500 membros ou apenas uma dúzia deles. E é uma grande verdade. Podemos encerrar nosso comentário de sexta-feira concluindo que aprendemos que a verdadeira educação cristã não se limita à esfera escolar, não se limita à esfera educacional, mas está envolvida em nossa vida cristã, porque a nossa vida cristã tem que estar preocupada em transmitir a luz da vontade divina a todas as pessoas, sem preconceito, sem discriminação. Jesus nos chamou para que deixemos brilhar nossa luz diante das pessoas, mostrando o caminho da salvação e permitindo que as pessoas glorifiquem a Deus. Como eu sou editor da Lição Fácil, o que acontece? Eu deixo aqui numa banca de jornal a lição para ser vendida. E a dona da banca de jornal é uma senhora japonesa. Ela tem lá a sua religião esotérica. E ela diz: professor, sabe de uma coisa? Eu nunca vou ser da sua igreja. Eu falei: por que, dona Rosa? Ela disse: porque os irmãos da sua igreja são muito bravos. Como assim, dona Rosa? São bravos como? Olha, quando às vezes a gráfica atrasa e o senhor chega aqui com a lição quase em cima de iniciar o trimestre, o senhor não imagina como os adventistas vêm aqui. Eles são bravos, querem bater até na minha pessoa. E alguns deles xingam palavrões que, olha, eu nunca vi. Uma coisa espetacular, viu? Eu nunca quero ser dessa igreja, porque são muito bravos os irmãos da sua igreja. Eu disse: Jesus amado, olha que testemunho as pessoas estão dando para essa mulher que está procurando também, está em busca da verdade. Irmãos, é muito séria a questão de nós transmitirmos a luz de Deus, a luz do Senhor Jesus através do nosso proceder. Uma senhora que estava no consultório médico, ao ver o médico chegar, ela disse: doutor Rubens, pode fazer uma pergunta para o senhor? Pois não, o que foi? Doutor Rubens, o senhor é crente? O senhor é servo de Jesus? O doutor Rubens disse: dona Conceição, o que faz a senhora fazer uma pergunta dessa? Ela disse: sabe o que é, doutor Rubens? É toda vez que o senhor sai ou que o senhor entra, a gente sempre pensa em Jesus. Então eu concluí que o senhor deve ser um servo de Deus. Dr. Rubens disse: dona Conceição, é verdade, eu sou um servo de Deus. Deus me deu a graça de conhecê-lo e eu sou um servo dele, eu louvo o seu nome, e porque através do Senhor Jesus eu tenho transmitido a luz do amor para todas as pessoas, sem muitas vezes dizer uma só palavra aqui na clínica. Ela diz: nós percebemos, o senhor realmente é um servo de Deus. O senhor irradia uma luz maravilhosa. Certa vez, o religioso Francisco de Assis, e depois a Igreja Católica chamou de São Francisco de Assis, era um homem de extrema bondade e seguidor dos passos de Jesus. Ele disse o seguinte: olha,
pregue o evangelho em todo o tempo e, se necessário, use palavras. Ou seja, que o seu testemunho seja a pregação do evangelho, para que as pessoas percebam que você é uma luz nesse mundo e com isso irão glorificar a Deus por sua existência. Ellen White escreveu no livro Comportor Evangelista, na página 8, as seguintes palavras: temos que ser condutos de luz ao mundo, comunicando aos outros a luz que recebemos do grande portador de luz. Aquilo que deve ser feito para advertir o mundo precisa ser feito sem demora. E isso é possível fazer com um testemunho à altura da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Temos que ser imitadores do Senhor Jesus Cristo. Nossa bênção para os senhores, nosso apelo é que o Senhor nos abençoe e que a educação cristã continue sendo a nossa ferramenta de aprendizado nessa terra e até na eternidade. Que Deus abençoe a todos os meus irmãos e que tenham todos um feliz sábado. Que Deus te abençoe. Obrigado pela atenção e divulgue esse vídeo pelo Facebook ou mesmo no YouTube para que as pessoas possam aprender um pouco mais sobre a educação cristã. Deus seja louvado. Até a próxima. Amém.